E hoje o papo vai esquentar aqui pelo nosso Xodó Conversos. Vamos receber a terapeuta especialista em sexualidade feminina, Elisete Magalhães, para tratar desse tema que foi e ainda é, para muitos, um grande tabu. Olá, meus xodós! Estamos de volta com mais um programa Xodó Conversos. E hoje temos o prazer, e eu diria prazer no sentido literal da palavra prazer, de receber a terapeuta especialista em sexologia feminina, Elisete Magalhães. Ela nos afirma que a sua missão é ajudar mulheres a desbloquearem as suas crenças limitantes para viverem uma vida plena. Então, vamos chamar a Elisete Magalhães para fazer as suas considerações sobre essa temática aqui pelo nosso Xodó Conversos. Pelo Xodó Conversos, com vocês, o ponto G da sexualidade, por Elisete Magalhães. Olá, boa noite. Eu estou aqui hoje atendendo ao Xodó Conversos para falar sobre a sexualidade. Isso para mim é um assunto muito interessante porque foi um assunto que eu vivi a minha vida inteira. Primeiro pelas repressões, onde eu não sabia nem o que era isso, porque não se falava do assunto. Na minha casa nunca se falou de sexo, eu nunca nem soube que nome é que era esse. E depois eu fui para o colégio interno. E lá nesse colégio, aí é que a coisa complicou mais ainda. Porque lá a gente botava uma roupa por cima e tinha que tirar outra por baixo, para que ninguém visse seu corpo. Isso acabou de uma forma que eu nunca vi o meu corpo. Era considerado pecado eu ver meu corpo. E quando eu casei, passou um tempo para saber o que era prazer. Eu tinha um desejo, mas parecia que estava faltando alguma coisa. E eu não sabia o que era, até que eu descobri. E esse dia foi um dia muito feliz, porque eu falei, é isso que eu quero na minha vida. Casar, ter relação, é isso aí que eu quero. E eu fiquei curiosa para saber se as outras mulheres sentiam a mesma coisa, tinham o mesmo problema que eu. Quer dizer, casei, 2 anos depois é que eu fui sentir prazer e eu queria saber como é que as mulheres também sentiam isso. E comecei a pesquisar. Foi aí que começou o meu interesse pela sexualidade. E eu vi muitos casos. A maioria nem falava no assunto. Quando eu perguntava, como é sua vida? Não respondia, não, isso não é assunto. É uma coisa particular. Mas não falava. Mas eu sabia de muitas que diziam que nunca sabia o que era isso. Prazer não tinha. Era apenas para procriação. Às vezes eu ficava assim, em casa, pensando, e minha mãe, que teve 17 filhos, será que tinha prazer? Eu nunca perguntei, mas eu acredito que deveria ser muito difícil, porque uma relação com relação à mulher, a sexualidade está muito no bem-estar, naquilo que ela sente, com o parceiro, na convivência do dia a dia, como é que ela se sente. E eu não via isso, e não via isso com muitos casais. Era uma relação de muito respeito, né? Não se falava sobre isso. A mulher conversava com mulheres, homens com homens. Mas eu nunca ouvi conversar sobre sexo. Eu nunca tive orientação nenhuma sexual. E quando eu fui para o colégio, eu era muito da ousada, né? Então eu queria saber das coisas. Eu comecei a ler um livro chamado de Padre Torran. E ele dava algumas dicasinhas, mas muito pouco. Não me instruiu, não me deixou confortável para saber o que era sexualidade. E passou o tempo, né? E depois de eu descobrir o que era e perguntar para várias mulheres, e eu fui estudar, e aí comecei a estudar, inclusive começando com Freud, que falava de hipnose, falava de histeria feminina. E a histeria, exatamente de Freud, estava ligada à sexualidade, ao sexo da mulher que era reprimido e que ela não sentia prazer e tinha aqueles comportamentos histéricos. Histeria no nível de se dizer, na nível da psicologia, que era assim, tipo,
passava, não enxergava. Por exemplo, não tinha nada nos olhos. Mas o problema dela estava ligado à sexualidade reprimida. E ela manifestava de uma forma somática, no seu corpo, não enxergando alguma coisa. Era uma forma de se precaver, de se justificar, de colocar para dentro aquelas coisas que ela sentia que não podia manifestar. Essa era a sexualidade freudiana quando ele começou a estudar. Isso me interessou. E me interessou e eu continuei fazendo esse trabalho. Mas como a minha vida de necessidades me colocou no ramo da empresarial, e quando você é empresário, você tem que fazer de tudo, eu deixei um pouco isso. Mas eu nunca deixei de estudar. E sempre mulheres me procuravam. E a minha conversa sempre com elas era sobre a sexualidade. E é engraçado que eu só vim descobrir que eu poderia me tornar uma especialista em sexualidade agora, nessa vida de 76 anos de idade, quando eu vi. Na realidade, eu já tinha feito essa descoberta. Mas agora, com a hipnose, eu descobri o poder da hipnose para resolver determinados problemas. Porque o meu problema foi resolvido não com uma coisa física que eu imaginava, que fosse um problema físico que me deixava sem prazer. E não era. Foi quando eu descobri que isso estava na minha mente. Quando eu descobri que com outras pessoas também estava na mente. Por exemplo, eu vi um caso de um cara que teve, um rapaz que teve que tirar o pênis dele. Ele teve um câncer e tirou o pênis. E o relato dele, esse foi um caso de relato, do relato dele é que ele continuava sentindo prazer. Isso me despertou muita curiosidade. Na época, uns 40 anos atrás, já nessa época eu já via isso, né, de que a mente era poderosa. E foi quando eu comecei a estudar o desenvolvimento do controle mental. E aí toda a minha vida, em todos os aspectos, foi sempre baseada em motivacional, no aspecto de controlar a minha mente para várias coisas. Por exemplo, deixar de fumar. Eu deixei de fumar uma época porque soube que tinha um caroço no seio. E naquela hora, embora eu já tivesse tentado várias vezes deixar de fumar, naquele dia, quando botou na minha mente que meu subconsciente entendeu que fumar não fazia bem para mim, eu consegui fazer com que ele penetrasse dentro da minha mente e a partir dali eu joguei a carteira de cigarro e nunca mais fumei. Mas se você pensar nesses aspectos da mente, eu vou me lembrar ainda de um outro caso. Porque quando era jovem, eu me preparava para uma coisa, casar. Casar para mim era a coisa mais importante. E casar para mim resumia em ter filhos e depois ser professora, ser dona de casa, fazer isso. Era isso que eu pensava. E eu tive um professor de puericultura. E repara o que esse cara fez. Esse professor era um médico e ele disse assim, olha, você para parir não precisa ter dor. Porque dor é uma quantidade de oxigênio que você leva para o cérebro e aumenta a dor. Se você faz alguns exercícios, você pode parir sem dor. Foi a primeira impressão que eu tive para acreditar naquilo, a minha mente acreditar e eu ter 3 filhos, parir 3 vezes sem dor, sem nenhuma dor, normais. Então, o poder da mente é muito grande e é por isso que eu digo hoje que, como especialista na sexualidade feminina, eu quero ajudar mulheres a se desbloquearem das suas crenças limitantes que impedem que ela tenha uma vida sexual normal, feliz. Porque a sexualidade está ligada à sua vida, ao bem-estar, ao seu trabalho, à sua vida com seus filhos, às suas vidas com o emprego, às suas relações com o seu parceiro, que é muito importante, de como você lida com isso, de como é que ajuda de uma a outra, porque viver é 2, e a sexualidade está muito nisso, é você, a cada hora do dia, você namorar. Mas o namorar não é fazer sexo só, é você despertar em você desejos. E esse desejo não pode ser despertado quando no dia a dia você recebe uma frase que não é agradável. Ah, seu cabelo tá assim, sua barriga tá ficando grande, depois que você teve filho tá assim, o seu peito tá caído. Isso vai bulir com a autoestima.
Será que isso vai bulir com a sexualidade? Com certeza. Porque você tem que estar bem consigo mesmo, para estar bem com você e com a sua sexualidade, com a vida, com as pessoas. É para isso que você deve trabalhar. Trabalhar a sua autoimagem, o seu autoconhecimento. E foi buscando o meu autoconhecimento, o que eu podia, em função de mim, das minhas necessidades, dos problemas que eu passei, dos problemas que eu vi com outras pessoas que eu atendi, que eu agora descobri isso, que era essa a minha missão. Aliás, para falar em missão, há 2 anos passados eu disse que teria uma missão na minha vida. Eu teria, porque quando você chega assim, quando eu cheguei a 75 anos, eu falei, antes eu já pensava isso, o que eu vou deixar de legado na minha vida? Sim, mas falando agora do meu legado, então eu quero realmente deixar alguma coisa, mas não sabia como. Eu falei, eu vou para Riacho, para as mulheres de Riacho, foi lá que eu nasci, alguma coisa eu tenho que fazer por essa cidade. Mas com a pandemia eu tentei, inventei algumas coisas, mas que não tinha sentido. Então hoje eu vejo que o sentido do meu legado é a minha voz. É através da minha voz que eu vou levar alguma esperança, alguma contribuição. E se eu impactar, se eu mudar a vida de uma mulher, eu acho que eu estou levando o meu legado. Porque é importante para cada pessoa sentir que ela é importante, que ela merece, que ela tem merecimento e que ela pode. Então, se eu, nascida lá em Riacho Santana, lá naquela roça, que eu nasci lá pelo Buqueirão, saí de lá, vim para cá, venci tantas coisas na vida, pude, como é que você não pode? E como eu aprendi como trabalhar a minha mente e trabalhar a sua mente, é nisso que eu vou focar. Para que você encontre dentro de você mesmo, não sou eu que vou lhe dar, é você mesmo. Na sua mente está a resposta de tudo aquilo que você precisa. O que eu vou lhe fazer com você é apenas lhe dar o caminho de como você vai chegar a esse seu objetivo, de encontrar você mesmo, a sua identidade, o seu valor. Porque você merece. Merece ser feliz, merece todo o sucesso do mundo, merece a glória, merece ser você. Muito obrigada. Enfim, Tatiana, foi um prazer enorme estar aqui no Xodó Conversas para falar com você e para falar com todos vocês. Xodó Conversas eu vejo sempre, é um programa que eu não perco. E hoje estar aqui é uma honra para falar com vocês das frustrações que muitas vezes nós temos e que nos acarretam tantos problemas que a gente traz desde lá da nossa infância e que eles se apresentam hoje de uma forma muito mais cristalina e que nos impede de ir para frente. Mas agora, além de agradecer, eu quero também deixar aqui, o meu contato. Então, quem quiser falar comigo, tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @Elisete Magalhães, sem acento, tudo junto, Elisete Magalhães 03, e clica lá naquele link, que eu no WhatsApp vou responder você com muito prazer, e o mais rápido possível. Também eu gostaria de falar com vocês que em breve eu estou ativando o meu canal Minha Cabeça Não É a Sua. Esse será o tema do meu livro, porque nós não somos iguais. Eu sou de um jeito, você é de outro, e tudo bem, nós não somos iguais, e a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Isso é que é importante. Então, não vai demorar, estará em ação, já bem definido, o canal Minha Cabeça Não É a Sua. E muito obrigada por me ouvir, por estar aqui comigo, por acompanhar esse canal que é tão interessante, que tem dado tantas informações valiosas, a respeito da vida no interior, das mulheres,
né, de muitas histórias. Isso é muito bom, muito rico. E muito obrigada por, mais uma vez, Tatiana, por me permitir estar aqui com a sua audiência falando da sexualidade. Muito obrigada. Rapaz, essa mulher é um craque e nos traz falas e vivências extremamente significativas, né, importantes sobre essa temática da sexualidade feminina e algo que é inerente aos seres humanos, aos seres vivos de uma forma geral, e que é algo natural, ou pelo menos deveria ser algo natural, mas que termina se enredando dentro de uma situação de complexidade quando consideramos fatores externos, fatores históricos, culturais e também fatores internos, né? Especialmente, eu diria, os fatores internos, como a Elisete bem coloca, questões pessoais, questões intrínsecas. Historicamente, nós vamos encontrar diversos registros sobre essa temática. Aqui no Brasil, por exemplo, se nós buscarmos Rocha Pita, e a gente vai ter em Rocha Pita alguns dos primeiros tratados ainda no processo de colonização do país, a gente vai encontrar registros elucidativos sobre essa questão, quando ele aponta, por exemplo, que naquele tempo muitos dos comportamentos femininos, a chamada histeria feminina que foi citada por Elisete, era extremamente repreendida pelos pais daquela época. Muitos chegavam a trancafiar suas filhas em porões, em quartos. O cinto de castidade é um fato, não é uma lenda, não é algo que está no imaginário das pessoas, não. O cinto de castidade ele foi usado de fato por muitas mulheres do passado. E para a gente ter ideia de como isso se dava, alguns pais chegavam ao extremo de mutilar suas filhas, arrancando-lhes fora o clitóris ou clítoris, né? Há aí uma dicotomia entre os linguistas quanto à pronúncia. A grande maioria fecha em clitóris, mas alguns consideram clítoris também a pronúncia correta. Mas o importante é a gente entender que por longos anos, e até hoje, por incrível que pareça, em muitas culturas isso ainda acontece. A mutilação feminina acontece ainda hoje, né, em muitas culturas. Então, quando a gente vê uma questão como essa ser tratada com esses extremos, né, com esse extremismo de mutilação, a gente vai encontrar aí num contexto cultural, num contexto histórico, inclusive atual e social, situações realmente extremamente repreensoras, né, da sexualidade feminina e que, claro, que tudo isso vai terminar por se concretizar, né, e por trazer para a questão da sexualidade feminina consequências sociais, consequências psicológicas, consequências intrinsecamente enraizadas no ser feminino, né? Então é algo que a gente toma historicamente e a gente olha para o passado às vezes estarrecidos com determinados dados que a gente encontra sobre essa questão, mas que, por outro lado, se a gente analisar, né, do ponto de vista atual, a gente ainda vai encontrar em muitas sociedades, né, essa situação repreensora da feminilidade, do prazer feminino, e a gente vai encontrar ainda hoje resquícios de tudo isso, né, no ser feminino construído historicamente. Então, nós somos resultados de um processo histórico, de um processo cultural, e quer queiramos ou não, a gente termina trazendo todo esse legado para a atualidade também.
Então, essa questão da sexualidade, ela sempre esteve, né, intrinsecamente ligada a essas relações sociais, a essas relações culturais e ainda está. A questão de se tocar, por exemplo, né? Por longos anos o corpo era considerado algo pecaminoso, portanto proibido, especialmente para a figura feminina, né? Não tocar o próprio corpo era algo pecaminoso, considerado proibido. E isso é importante a gente salientar que isso acontecia especialmente, né, com o corpo feminino. Ao corpo masculino a gente sempre teve um olhar histórico diferenciado. Então, para a gente ter uma melhor ideia de como se dava tudo isso, até no coito matrimonial, a mulher ela tinha que ser contida, né? Ela tinha que ter um determinado comportamento que não expressasse nem com o próprio marido qualquer sinal de prazer, a título de ser considerada promíscua num determinado momento histórico, numa determinada época. E é claro que desconstruir esse legado histórico não é algo fácil, né? Eu diria que é algo, inclusive, ousado, é de extrema ousadia desconstruir esse legado histórico. E hoje a gente ainda tem inúmeras mulheres presas, né, a esse contexto, a essas amarras que foram construídas ao longo de anos. Tudo isso foi internalizado, né, e ainda hoje está dentro do imaginário, faz parte do imaginário feminino e com situações limitantes, né, da sexualidade feminina. Basta a gente pegar os dados estatísticos, por exemplo, de frigidez feminina, e a gente vai ter uma noção de como isso termina implicando, né, como que essas relações culturais, sociais, terminam implicando nas relações pessoais de cada mulher, de cada ser feminino. Esses mesmos dados também apontam para o fato de que muitas mulheres nunca, por incrível que pareça, a gente tem dados estatísticos que constam que muitas mulheres nunca tiveram um orgasmo na vida. E algumas tiveram poucas vezes. E que são poucas as mulheres que de fato chegam ao orgasmo. Isso também é dado estatístico. Então, quando a gente pega dados estatísticos como esse, de frigidez, de falta de prazer feminino, né, porque o orgasmo seria o clímax, né, do prazer feminino, a gente vai ver que a gente tem algo errado nessa construção histórica e cultural, algo que não está casando direito aí nessa história, né? E eu creio que o ponto X ou ponto G da questão esteja justamente nos fatores, né, de repreensão, que repreendem o ser feminino. E aí a gente vai para além, né, dessas questões contextuais da sociedade, da cultura, e talvez também pelas próprias implicações dessas questões contextuais e sociais, a gente vai encontrar um sem número de mulheres sem saber lidar com a sua sexualidade, com a sua feminilidade, né? E totalmente confusas psicologicamente nesse aspecto. E eu tenho frisado aqui a sexualidade feminina porque, historicamente, ela foi mais massacrada, né, do que a sexualidade masculina. Além do que o programa trata, de fato, nesse momento, especificamente, da sexualidade feminina. Ao homem sempre foi dado, né, o direito do prazer fora de casa e o lar para a procriação. Então, poucos casais no passado conseguiram, de fato, fazer com que essas duas coisas caminhassem juntas, simultaneamente, né? Poucos casais vivenciaram prazer e enlace matrimonial simultaneamente.
Hoje nós já temos visto tentativas, inúmeras tentativas de casais nesse sentido, posicionamentos completamente diferentes nesse sentido, né? Tanto do ser masculino quanto do ser feminino, na tentativa de ajustar esses aspectos, né, da sexualidade. Assim como a gente tem também diferentes posicionamentos de gênero, né, dentro da perspectiva das escolhas pessoais. Mas hoje nós não estamos aqui tratando também da questão do gênero, né, mas da sexualidade feminina, do ponto de vista do prazer, do libido sexual, que termina também fazendo uma correlação, né, que não pode ser desconsiderada, mas especificamente a gente está tratando da questão do libido feminino, né, do prazer feminino. E que Elisete nos traz de uma maneira interessante, que nós não podemos deixar de considerar, o fato de que o sexo acontece na cabeça. Eu acho que esse é o aspecto mais relevante, né, a contribuição mais relevante que a gente vai ter aí, e eu acho que é o foco da fala de Elisete, né, no sentido de que os nossos pensamentos são os principais fatores e vetores que vão estar nos impulsionando a um sexo prazeroso, né? E para não dizer que eu não falei dos homens, também deles foi cobrado historicamente, né, muito em relação à virilidade, por exemplo, ou ainda hoje percebe-se, por exemplo, que há uma preocupação muito forte do ser masculino em relação à ereção, em relação à penetração. E para muitos homens, eu diria que para a grande maioria dos homens, né, o sexo se resume a isso, porque historicamente isso também foi construído, né, dentro do imaginário masculino. Então, quando a Elisete traz a perspectiva psicológica, né, de desprendermos um outro olhar acerca da sexualidade feminina, a gente vai ver que a consumação do ato sexual está para muito além, né, da penetração, do ato da penetração. Então, ela aborda a questão da sexualidade feminina naquilo que é inerente ao corpo humano, naquilo que é realmente tangente a uma série de questões que estão implícitas e que são extremamente significativas dentro do processo de entendimento da sexualidade feminina, quando ela traz a questão do conhecimento ou do autoconhecimento do próprio corpo, né? Quando a gente fala da questão da autopermissão, de se tocar, né? De se permitir ao prazer, de se permitir ao toque, se permitir à imaginação, ao aguçamento dos sentidos sexuais que estão na cabeça e não no ato sexual em si, né? O ato sexual termina sendo uma consequência de um processo maior, muito mais complexo, né? E que deve ser considerado. Eu acho que na atualidade a gente tem que trazer temáticas como essas para serem discutidas, pensadas, repensadas. A gente precisa estar reconstruindo conceitos, né? E um dos conceitos a serem reconstruídos, eu acho que mais fortemente, seja do ponto de vista masculino, seja do ponto de vista feminino, é esse processo de autoconhecimento, né? É esse processo de você estar se reconhecendo sexualmente, se conhecendo. Para muitos é um processo de conhecimento ainda, está um pouquinho aquém do autoconhecimento, ou do reconhecimento, está no processo de iniciação. Para muitos está no processo de iniciação do conhecimento, né, do ser feminino ou do ser masculino, dentro dessa nova perspectiva de sexualidade que perpassa, né, pela cabeça das pessoas, que perpassa
por um olhar mais intrínseco, onde o sexo não acontece somente com o corpo, ele acontece com o pensamento, ele acontece com a alma, né? Então há mais do que o encontro de corpos no ato sexual, né? Para que ele seja de fato prazeroso, é necessário que haja também um encontro de almas, né? E haja um entendimento entre os corpos, mas também um entendimento entre as pessoas que estão condicionando os seus corpos ao ato sexual, né? E aqui a gente vai perceber que Elisete Magalhães vai nos trazer, a partir dessa perspectiva, importantes contribuições nesse sentido, né? Importantes compartilhamentos nesse sentido, e que a gente aqui do Xodó Conversa agradece imensamente, Elisete, né, por essas contribuições, por esses compartilhamentos, por nos trazer, né, por nos instigar a pensar a questão da sexualidade feminina, e eu já dei uma fisgadinha aí na sexualidade masculina também, na questão de gênero, que são assuntos que a gente pode trazer num outro momento e que também estão correlacionados, né, nesse contexto, que não podem ser vistos de forma dissociada, mas que a gente já pode entender, né, que através de uma construção histórica da vida sexual das pessoas, a gente vai ter aí inúmeros entraves, né, que terminam por deixar à margem a questão do sentimento, a questão do pensamento, a questão do compartilhamento, a questão da sensibilidade necessária de enxergar o outro também no ato sexual. E eu acho que esse enxergar o outro, ele termina cabendo em todos os aspectos da nossa vida. E eu acho que nesse aspecto, especialmente, né? A gente enxergar o outro, a gente perceber o outro e a gente se perceber é algo extremamente importante dentro desse processo, dentro dessa temática da sexualidade feminina e, como eu disse, já trazendo também algumas fisgadas da sexualidade masculina e da questão de gênero, que podemos tratar num outro momento. E o nosso programa Elisete Magalhães está sempre aberto às suas importantes contribuições. Eu acho que a gente precisa trazer, né, mais alguns momentos, mais algumas temáticas nesse sentido por aqui, mas como você bem colocou ao final do programa, você também está aí com a projeção do programa Minha Cabeça Não É a Sua, que vai estar abordando todas essas questões e que é interessante que a gente acompanhe, né? Fiquemos coladinhos com Minha Cabeça Não É a Sua, para entender um pouco mais, nos entender um pouco mais, né? Entender um pouco mais essas questões que permeiam o nosso ser feminino, masculino ou de que gênero ele preferir. E assim nós terminamos mais um Xodó Conversos, mas não antes de pedir a vocês que continuem curtindo os nossos programas, né? Que continuem acompanhando os nossos programas, compartilhando os nossos conteúdos com amigos, com grupos de amigos. Também queremos agradecer a nossa parceira Dona Farda que está no mercado na excelência em confecção de uniformes. Conheça a Dona Farda através do @Dona Farda, tudo junto em minúsculo. Ainda queremos também agradecer a nossa parceria, os nossos amigos e parceiros do IDERB, da TVE, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.
E mais uma vez encerramos o nosso programa Xodó Conversos, cheios de fé, amor e gratidão.